Natureza ancestral. A África é a terra originária dos baobás, árvore sagrada para culturas tradicionais africanas. Uma árvore frondosa capaz de viver por milhares de anos. Com suas raízes que tanto se aprofundam como crescem na horizontal, testemunham a passagem do tempo e das gerações. Por sua natureza duradoura, é símbolo de ancestralidade na cultura iorubá. A cultura iorubá é uma das mais expressivas culturas da história do continente africano. Nasceu e firmou-se nas regiões sudeste e sul da África. No Brasil, o baobá é um símbolo forte na cultura afrodescendente. Na tradição oral, nos contos trazidos pelos griots, essa árvore foi a primeira a ser criada na terra por seres espirituais. É também conhecida como árvore da vida, por ser uma espécie capaz de armazenar água limpa por longos períodos de seca, com a qual as pessoas podem saciar a sede. Também é possível se nutrir com os seus frutos e até usar seus troncos como morada. A semente dessa árvore atravessou mares e territórios nas bagagens de pessoas viajantes e hoje o baobá pode ser encontrado em várias partes do mundo. No Brasil, temos exemplares dessa espécie botânica em várias regiões. No estado de Pernambuco, é citado como o Jardim dos Baobás. Na cidade de Recife, na Praça da República, encontra-se um espécime que foi tombado como patrimônio cultural e natural da cidade. Em homenagem ao baobá de Recife, o poeta João Cabral de Melo Neto escreveu o poema Um Baobá no Recife. Recife, campo das princesas, lá tropecei com um baobá crescido em frente das janelas do governador que sempre há. Sementes do pensamento. Observe essa obra de Rosana Paulino. Vamos fazer um exercício de apreciação? Assentamento é o nome de uma série de trabalhos criados pela artista paulistana Rosana Paulino. Na imagem, linhas formam delicados desenhos. Uma forma de mulher apresenta-se de perfil, envolta em um jogo de luzes e sombras que marcam o volume do corpo. Quem será essa mulher? A imagem representa uma semente, mas quem germina é uma pessoa. O que isso quer expressar? Foi assim que a cultura afrodescendente brotou no Brasil. Pessoas vindas de várias partes da África trouxeram suas sementes culturais. E aqui, em solo fértil, essas sementes floresceram e deram muitos frutos. Músicas, danças, palavras, comidas, histórias, crenças e tantas outras características são tão presentes em nosso cotidiano que, muitas vezes, nos esquecemos que um dia esses povos lançaram suas sementes culturais aqui. O que você percebe ao olhar mais atentamente para a obra? Percorra toda a imagem. Cores, formas, linhas, tonalidades. Como são? A imagem provoca algum sentimento em você? Ela faz você se lembrar de alguma coisa? O que será que significa? Poéticas pessoais. Você sabe o que é poética? Na arte, como você pode expressar suas ideias? Cada um tem a sua poética ao criar, seu jeito de ser e de fazer as coisas. Cada pessoa se expressa de modo diferente. Poética na arte refere-se ao modo como o artista cria e expressa suas ideias.
Também diz respeito ao modo de construção e à qualidade das obras artísticas. Observe essa imagem, um detalhe da obra Assentamento número 3. É uma litogravura. A artista usa várias técnicas e materialidades. Gosta de misturar várias linguagens, como fotografia, a gravura, o desenho e a pintura. São misturas entre materialidades, processos e linguagens. Na arte, cada artista escolhe temas, materialidades e processos de criação para expressar suas ideias e suas poéticas pessoais. Minha arte é sobre a tentativa de entender o local ocupado pela população negra no país e com um recorte mais específico, que é tentar entender o local ocupado pela mulher negra no tecido social brasileiro, né? Então, para isso, eu tenho que entender a história do país, eu tenho que entender por que a mulher negra é sempre a base da pirâmide, porque ocupa os piores postos de trabalho, sempre. Então, para isso, eu tenho que entender antes a escravidão. Ultimamente, estou muito interessada em fazer a junção entre arte, ciência e a própria história da escravidão para entender como isso marcou a população negra no Brasil. O que eu faço é trazer um olhar diferente para elas, porque a teoria já existia, olha, a imagem impacta na formação das pessoas. Agora, o que não tinha, por exemplo, era um artista negro, uma artista negra, lidando diretamente com essas questões e respondendo a isso, falando, olha, impacta aqui, como é que a gente, como comunidade, como pessoas negras, como é que nós respondemos a isso? Então, isso não tinha. E isso chama atenção. Eu gosto de dizer que é o trabalho que pede a técnica. Então a técnica ela nunca vem a priori. Eu tenho a ideia e penso como é que essa ideia vai ser melhor resolvida. Então as técnicas vão do desenho, a gravura, a fotografia digital e agora começando o vídeo também. Isso aqui é um jogo na realidade e essa série se chama Geometria a Brasileira. Chega ao paraíso tropical, então eu fico pensando nessas formas que foram utilizadas na arte brasileira, principalmente no modernismo, que eram muito racionais, que eram muito frias e que pareciam, para mim, não dar conta também desse ambiente externo, desse ambiente que é também um ambiente tropical, um ambiente onde nós temos indígenas, temos negros, e como é que é essa ideia de racionalidade importada, principalmente da Europa, como é que isso dá conta ou não dá conta da realidade brasileira. E essas imagens que nunca cabem nesses quadradinhos, nessa questão geométrica, elas estão sempre pela metade, elas estão sempre fora, estão sempre fugindo desse quadro, né? Dessa ideia de racionalização. A natureza, as pessoas, né, elas nunca parecem entrar dentro dessa, elas não cabem dentro dessa área pequena, delimitada, né? E mesmo quando a gente cobre, como a gente cobre com essas áreas de cor, esse fundo começa a subir, parece que ele quer estourar essas delimitações, né? Então eu fico pensando nos projetos que foram colocados para o Brasil, né? Dentro da área das artes, por exemplo, esse projeto geométrico, construtivo, e vários outros também que depois na história da arte no Brasil já tinham surgido ou vão surgir, o quanto eles consideram elementos como a população negra, ou a população indígena, ou a própria natureza, o próprio espaço físico do Brasil. Ideias, linguagens e materialidades. Vamos conhecer algumas possibilidades de criação com técnicas mistas. As tintas e os riscadores são materiais tão antigos quanto a própria arte. Nasceram com as primeiras pinturas rupestres. Usava-se todo tipo de riscadores, como pedaços de carvão, pedras coloridas e outros para fazer traços e criar desenhos. Para pintar, as pessoas daquele tempo confeccionavam suas próprias tintas e pincéis. Para colorir, já misturavam 3 elementos básicos no preparo de tintas. Processo esse utilizado até os dias de hoje. Pigmentos. Substâncias naturais ou artificiais usadas para dar cor às tintas. Podem ser obtidos por extração mineral, vegetal ou animal,
como também ser fabricados por meios de processos químicos. Solventes, substâncias para diluir tintas ou controlar sua consistência. No uso escolar, o solvente mais recomendável é a água, porque é um solvente não tóxico. Aglutinantes, substâncias que ajudam a fixar as tintas sobre os suportes. Exemplos: resinas, gema de ovo, óleos, cola branca, entre outros. Misturando esses 3 elementos, podemos fazer nossas próprias tintas. Atividade, misture e crie. Vamos experimentar. Crie suas tintas fazendo experiências. Escolha riscadores, canetas, lápis grafite, lápis de cor, giz, etc. Selecione uma fotografia, impressa ou recortada de revistas ou jornais. Cole a imagem sobre um suporte, folha de papel, por exemplo. Escolha temas, materialidades, linguagens e maneiras de criar para descobrir a sua poética pessoal. Aguardo o seu trabalho e até logo!